Você está no Gestão e Emoção, com Carlos Marchior. Tem gente que desafia o tempo, tem gente que desafia a gravidade e tem gente que desafia tudo isso montada em um sonho e guiando um cavalo. Hoje abrimos a arena do podcast Gestão e Emoção para receber uma competidora que não corre só atrás do tambor, ela corre atrás de propósito, paixão e história. Letícia Pessim não é só um nome no topo das classificações, ela é símbolo da mulher que pisa firme no rodeio, mas voa alto no coração de quem acompanha. Seja bem-vinda, Letícia. Hoje a pista é nossa, mas a palavra é sua. Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e contar um pouco da história. Show de bola. Letícia, ela já ganhou a tríplice coroa da BQM, bicampeã de Barretos e está cursando agronomia e já participou de rodeios nos Estados Unidos. É isso mesmo, Letícia? Isso mesmo. Graças a Deus, durante a nossa caminhada, fui muito feliz. Consegui classificar para correr nos Estados Unidos, que era o meu sonho. Quando eu ganhei Barretos, fui entrevistada e eles perguntaram: Letícia, já que você conquistou Barretos, que é o maior do Brasil, aonde você quer correr agora? E eu falei: Estados Unidos. E no outro ano, acho que uns 2 anos depois, já consegui correr nos Estados Unidos. E aí você ganhou de novo Barretos ainda. Isso, ganhei 2017 e 2018. 2019 nós fomos para a final com um ótimo tempo, mas infelizmente derrubamos na final. Seria o tempo de ser campeã. Uau! A tríplice coroa é em Barretos, não? Não, a tríplice coroa é da BQM. Barretos não é prova da BQM? Não, Barretos é um rodeio, então ele não é prova oficial pela BQM. Então todo rodeio não é prova da BQM? Isso. Os rodeios que podem pontuar pela BQM são os rodeios da ANTT, Associação Nacional dos Três Tambores, porque eles têm uma sociedade, a ANTT com a BQM. Mas a tríplice coroa são provas fixas em alguns locais? Isso. Atualmente elas acontecem em Araçatuba. Antigamente era em Avaré, São Paulo, mas agora acontece em Araçatuba. Abril é Congresso Brasileiro, julho é o Nacional e em outubro é a Copa dos Campeões. Uau, e em 2019 você ganhou as 3? Isso, eu consegui ganhar abril, julho e outubro com o mesmo animal. Parabéns. Obrigada. E conta pra gente também, Letícia, como é que foi essa experiência lá nos Estados Unidos, correr lá, os desafios, as oportunidades? Foi muito boa, uma experiência que eu carrego para sempre comigo, porque eu classifiquei aqui no Brasil com o meu animal, mas infelizmente não consegui levar o meu animal até os Estados Unidos. É possível, mas tem muita burocracia por trás disso. Um custo altíssimo também. Um custo altíssimo, então nós optamos por alugar um animal lá. Algumas semanas eu fui para treinar. Antes da prova oficial que eu estava classificada, eu corri outras provas. Até de 500 inscrições fiquei em 4º lugar, então foi muito bom para mim, porque eu me senti mais confiante, mas infelizmente na classificatória do rodeio, que é um rodeio milionário, $1 milhão para o campeão, eu consegui derrubar o tambor e não classificar para a final, então a gente vai tentando e nos próximos anos, se Deus quiser, eu vou conseguir de novo classificar. Você falou de prova milionária, assim, como que é a premiação aqui no Brasil? Tem provas que pagam tão bem quanto lá? Então, às vezes não tão bem quanto lá, mas tem provas que pagam bem, sim. São provas mais difíceis, mais concorridas. Por exemplo, o Aras Rafaela tem o Grand Prix em março, que ele dá R$100 mil para o primeiro colocado, mas é uma categoria muito difícil, muitos competidores, na maioria das vezes quem ganha é treinador. E alguns outros campeonatos têm algumas premiações específicas que você corre durante o ano para acumular pontos, e esses pontos podem fazer com que você ganhe algo maior. Por exemplo, o meu primeiro carro. Quando eu ganhei um carro, foi através de um campeonato em Rio Verde, e isso fez com que eu acumulasse pontos durante o ano para conseguir o carro no final do ano. Eu vi ontem ali no rodeio, eu estava lá, eu vi o VT da ACR, né? Aí tem lá o campeão nacional, que seria a maior pontuação, que acho que ganha uma caminhonete, o segundo lugar ali, não sei, o campeão da última prova ganha um carro. Esse carro que você ganhou foi a maior premiação que você já recebeu? Sim, foi a maior premiação. Que legal. Letícia, assim, eu ia falar no final, mas que a gente já falou tanto de provas e campeonatos, assim, mas agora, você já ganhou tríplice coroa, bicampeã de Barretos, e qual que é, assim, a sua
próxima ambição, assim? O que é hoje? É ser campeão nos Estados Unidos? Tem alguma prova no Brasil aqui que você ainda gostaria de ganhar? Você já ganhou, já tá aí também, que você comentou. Rio Verde já ganhou ou não? 3 vezes Rio Verde. 3 vezes em Rio Verde. O ano passado eu tava lá. Ano passado correu? eu fiz o menor tempo da final. Nós não classificamos bem. Durante a classificatória, o meu tempo não foi tão bom, mas consegui ir para a final. E na final consegui dar o menor tempo da final. E eu estava classificada em 8º lugar e caí para a 4ª posição. Então, para mim já foi ótimo, porque eu não estava no dinheiro, mas saí com o dinheiro. Mas, então, é uma somatória de tempos, assim, não é só ter o melhor tempo da final que ganha, vai pegar todo o histórico ali da competição. Isso mesmo. Por exemplo, igual aqui em Jataí, nós corremos sexta-feira de manhã, o nosso tempo de sexta-feira nós somamos com o tempo de sexta-feira à noite. Essa somatória que vai nos levar para a final. As menores somatórias vão para a final. 5 melhores somatórias de sexta e 5 melhores somatórias de sábado. Mas você correu de novo no sábado, não? Corri de novo no sábado. Então tem 2 oportunidades. Tem 2 oportunidades. Entendi. E aí a somatória final da classificatória com a final do domingo é que vai gerar o campeão. Entendi. Às vezes você foi mal no início, mas foi bem na final, pode ganhar. Pode você foi bem no início, boa. foi mal na final. Isso. Mas se derrubar um tambor, tá fora já, geralmente. Praticamente fora, porque quando você derruba, acrescenta 5 segundos. E sempre ganha o menor tempo, então... 5 segundos é tempo pra muito caramba, tempo. né? É muito tempo. Mas a gente tá falando da premiação e o valor das inscrições? É um valor alto, geralmente, para dar essas premiações mais volumosas? Ou como é que funciona isso? O exemplo que eu citei do Aras Rafaela, o valor não é tão alto assim. Se eu não me engano, R$350 a passada. Mas são muitos competidores. Então, por exemplo, são 1.000 inscrições. E aí eles conseguem ganhar na quantidade, né? Entendi. Igual, aqui é os mesmos R$350. Mas com pouquíssimos competidores. Isso. Então acaba que a premiação é um pouco mais baixa. Mas aí acabou que eu te cortei que você não falou do próximo passo, né? Assim, o sonho da competição, né? Eu não tenho específico uma meta de competição, mas eu tenho específico que eu quero manter uma constância com o meu animal. De cada prova tentar derrubar menos e acertar mais, porque eu acertando, a consequência da premiação ela vai vir. Então, se eu conseguir acertar ele no máximo de provas possíveis, eu vou conseguir ganhar o máximo de provas que eu competi. Entendi, com certeza. É um ciclo virtuoso ali, né? Eu vou melhorando, vou ganhando mais. E como que foi o início disso tudo? Acabou que a gente não falou como que começou essa paixão pelos animais, pelo rodeio, pelos 3 tambores. Eu sempre gostei muito de assistir. Toda vez que tinha na minha cidade, eu ia para assistir as competições. E teve um ano que eu mudei de escola e a minha colega nova, ela fazia 3 tambores e ela falou, Letícia, vamos lá comigo para assistir um treino. E aí no primeiro treino, eu já pedi para montar num cavalo. Eu já tinha montado só que com meu tio, nunca sozinha. E eu gostei muito e eu falei para minha mãe que eu queria fazer 3 tambores. Só que nisso era finalzinho de dezembro, então a gente ia entrar de férias, viajava, vai pra fazenda. E aí acabou que ela falou, olha, vamos depois, quando passar as férias, a gente volta. Ver. E aí ela falou, não, acho que ela vai esquecer, né, disso. Quando passou as férias, no primeiro dia de aula, eu falei assim, agora eu quero começar nos 3 tambores. E aí ela foi me levando nas aulas. E você tinha quantos anos? 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos. Ela foi me levando nas aulas e aí o treinador falou assim, olha, não dá mais. Essa égua, que é a égua da escolinha, que a gente começa, já tá limitada pra ela. Ela precisa de um cavalo novo e ela precisa de um cavalo pra ela pra começar a competir. Só que nisso, meu pai nem sabia que eu tava indo, porque a minha mãe pensou que era só mais uma aula, que eu já fazia balé, natação, várias coisas. Sempre gostei de esporte. E aí, minha mãe falou assim, como é que eu vou falar pro pai dela que eu preciso comprar um cavalo, sendo que ele não sabe nem que ela tá fazendo 3 tambores. Olha só. Aí meu pai veio da fazenda, minha mãe falou, olha, a gente precisa ir lá pra assistir um treino, que ela começou a treinar e tudo mais. Nisso, ele foi assistir esse treino, gostou, viu eu montando, e aí o treinador mesmo conversou com ele, falou, olha, o tio Jaime na época, falou, olha, nós precisamos de um animal e tudo mais, e nós fomos em Mineiros, meu primeiro animal, a gente foi em Mineiros, uma égua, a Sandy, lembro até hoje. E ela era, no treino, muito boazinha. Nossa,
a melhor égua que tinha pra treinar. Na Chegava competição. na prova, essa égua não virava de jeito nenhum. Ela me tacava na cerca, ela já quebrou minha fivela, meu cinto prendeu na sela, a fivela estourou no meio. Então, no começo não foi fácil. E aí a gente Mas aí você ficou pouco tempo com ela. Sim, eu fiquei 1 ano e meio com ela, mais ou menos, na Quebrando luta. cabeça Quebrando ali. cabeça. Mas isso eu falo que me ensinou a ser mais cavaleira, porque eu acho que se eu tivesse pegado um cavalo muito fácil, eu não teria algumas manias boas que eu tenho Foi hoje em uma dia. oportunidade de aprender. Isso. E com o passar do tempo foram vindo outros animais e aí a gente até tem contato hoje ainda com a Sandy, que foi minha primeira égua, Tá que lá a em gente Rio vendeu Verde? para um amigo. Sim, tá lá em Rio Verde. E E ela continua foi com a pro mesmo? laço. Ah. A gente descobriu que ela não era do tambor, ela era do laço. Por isso que ela não virava o tambor. Mas você comprou ela, era uma potra ainda, assim? Que Ela não... tava começando. Tava começando, Só que não dava aí pra... corria demais e não conseguia virar. E aí no laço ela deu bem e aí continuou no laço. Olha só que analogia, né, Letícia, com a vida aqui, né? Não é só potência, não é... Sim. Se não tiver direção ali, Isso mesmo. não funciona. E falando, então, assim, seus pais, eles te apoiaram desde o início. Desde o início. E aí meu pai, quando ele começou a ver que realmente eu tava indo em muitas provas, ele já conseguiu comprar um trailer, comprou uma caminhonete pra puxar. Ele parava tudo que tinha pra fazer, me levava nas provas junto com a minha mãe. E aí eu já montava o acampamento e era daquele jeito. Quando via a gente chegando na prova, já falava assim, não, hoje o almoço é lá no Ebim. E aí ele já fazia o Já almoço pra reunia todo o pessoal mundo, ali. já assava uma leitoa. E era sempre festa. Ia pra competir e já ficava pra fazer a comunhão entre todo Que mundo ali. legal. Só uma curiosidade aqui, Letícia. Os meninos, assim, as meninas, as crianças, de um modo geral, qual que é a menor idade ali que já tem criança competindo hoje? Ah, eu conheço pessoas, crianças de 4, 5 anos de idade que já estão competindo hoje. E já competindo aí, tem a categoria livre? Sim, não, tem a categoria Mirim, né? Que é a mais indicada pra eles. Porque na maioria das vezes, a categoria aberta ou a categoria feminino, elas têm um mínimo de peso necessário. Então, essas crianças às vezes não conseguem atingir esse peso. E qual que é o peso? Só Na curiosidade. categoria feminina é 65 quilos. Nem eu consigo atingir esse peso. Mas aí vai a pela gente idade. pode. Não, a gente pode pesar com a sela. Com a sela e com a manta. Na maioria das vezes, quando eu era mais nova, eu precisava colocar peso na manta. A manta é feita especificamente para eu concorrer na categoria feminina. Uau, então mesmo sendo adulto, se não tiver o peso, mas aí soma o conjunto, isso é para deixar a competição mais equilibrada, assim? Isso porque aconteceu. o peso vai diminuir assim, vai fazer o tempo ser mais rápido, alguma coisa nesse sentido? Então, eu não concordo com isso, mas isso aconteceu depois que a Keila Polizello, hoje em dia ela tá nos Estados Unidos, ela treina lá. Brasileira. Ela ganhou, se eu não me engano, 8 vezes consecutiva Barretos. E ela era uma criança. E aí o povo foi à loucura, falou, olha, ela não pesa nada e a gente, que é um pouco mais pesada, acaba sendo prejudicada. Mas, na verdade, eu acho que ela tinha competência, porque era uma criança e conseguia lidar muito bem com o rodeio, por mais que era um rodeio muito grande. Uau. E aí, eles estabeleceram esse limite de 65, o mínimo, né? 65 quilos. Mas aí tem uma cela mais leve, assim? Por exemplo, Tem. se a pessoa for mais pesada, tem equipamentos diferentes? Sim. A cela de neoprene, ela é mais leve e a cela de couro, ela é mais pesada. E aí vai depender, igual Depende eu se a tenho pessoa- uma cela de couro, Porque porque você é mais categoria leve. amador, eu preciso de 75. Então, na minha cela de couro, além dela, a minha manta, Já ela tem é peso. feita com uma chapa de raio-x para ela ser um pouco mais pesada, para eu conseguir atingir, para conseguir competir. Caraca. E você comentou que a Sandy quebrou a sua fivela. Você já caiu, já machucou, já se lesionou? Conta aí pra gente aí algum... Já caí algumas vezes. Eu considero que não caí muito pelo tempo que eu tô fazendo 3 tambores, né? Há 14 anos, praticamente. Mas já caí algumas vezes, já caí em prova. Meu último tombo foi um tombo histórico, assim, eu brinco. Porque eu consegui... Foi até na prova que eu consegui classificar pra correr no The American, nos Estados Unidos. Eu completei a prova e quando tava na reta final, o meu estribo estourou, que é onde eu coloco o pé. E eu não percebi. Só que
quando eu vou parar, eu apoio o pé no estribo, porque o cavalo para de uma vez. E aí, na hora que eu fui apoiar, cadê? Não tinha. E aí eu caí pro lado e a égua parou, mas como a gente já tinha completado a prova, isso não nos atrapalhou. Uau, mas não machucou também? Não, também não machucou. Mas você já quebrou alguma coisa assim? Não. No cavalo, nunca. Uau. Mas, Letícia, e o que te chamou a atenção nos Três Tambores, assim? O que você acha que foi esse amor à primeira vista, assim? A junção do animal com a competição, com o que você acha que despertou essa paixão em você? Olha, desde que eu assisti, assim, parecia que eu sentia uma emoção só de ver as meninas entrando na pista. E eu sempre gostei muito de rodeio. Mas rodeio é pra homem, né? Você não vê muita mulher competindo, montando em touro. E eu acho que eu nem teria coragem. Mas o que é relacionado ao rodeio é os Três Tambores. Então eu falei, gente, eu preciso, porque é muito emocionante. Imagina, eu assistindo é emocionante. Imagina eu em cima do animal lá competindo. É mais emocionante ainda. Uau. Aí isso me fez despertar uma paixão. E eu sempre gostei muito de animal. Tanto cachorro quanto cavalo. E aí eu falei, não, eu preciso disso e eu quero começar. Foi quando deu o pontapé inicial. Que legal. E aí a paixão foi só aumentando, né? Isso. Você lembra da sua primeira vitória? Da minha primeira vitória foi com a Sandy, não foi um primeiro lugar, foi um quarto lugar, eu tenho o troféu até hoje em casa, e na época o troféu era um porta-retrato, eles tiravam a foto durante a competição e embaixo na legenda colocavam... escrito ali. Isso, eu tenho até hoje. E foi a única passada que eu consegui acertar na prova. Peguei esse quarto lugar, o restante ela já não virou mais. E você tinha que idade? Eu tinha 9, 10 anos, no máximo. Logo já começou a ganhar. Isso. A gente tava ali com o Winning, né, seu cavalo atual, e eu gosto muito de tentar entender essa conexão entre o cavalo e a Amazona. Fala Amazona mesmo, a competidora, isso. assim? Uhum. E como é que é a sua conexão com o Winning hoje? Ou você já teve algum outro cavalo, assim, que você falou, nossa, esse animal aqui a gente se entende ali, só de olhar, só de estar perto, só de tocar... E você falou também da importância disso, né? Quando você foi para os Estados Unidos com um cavalo estranho e o desafio, né? Conta um pouquinho aí pra gente como é que é isso. Então, a conexão nos Três Tambores é a que mais conta. Porque você precisa estar com um conjunto formado com seu animal para você entender ele e ele te entender. Esse winning é o meu segundo winning. É até engraçado, porque o meu primeiro winning, a nossa conexão foi instantânea. Ele estava correndo com uma amiga e ela foi fazer faculdade fora, então acabou que ela vendeu os animais e a gente conseguiu comprar ele. Foi muito bom. Eu brinco que o winning, o primeiro, ele não ia para a prova para não voltar com algum prêmio. Uau. Sempre ia e voltava com alguma coisa. Nem que fosse o último lugar que estava premiando, mas ele voltava com um troféu. Eu acho que a maior quantidade de troféu que eu ganhei foi com ele. E o que aconteceu? Desculpa te cortar. Nós vendemos ele porque acaba que eu era mais nova. E aí o cavalo, ele tem uma certa limitação. Eu fui crescendo. Isso, e eu fui crescendo... eu vou mudando de categoria com o passar do tempo. Então... Você precisava de um cavalo mais competitivo de um cavalo ali, isso, mais forte. Um cavalo mais forte. Um cavalo que me desse um retorno mais imediato, né? Instantâneo. E aí, acabou que a gente vendeu ele para uma menina que tinha a minha idade quando eu comprei. Então, ele conseguia ganhar a categoria com ela, mas não conseguia ganhar a minha. E aí, a gente vai mudando por conta disso. E esse segundo winning foi até engraçado, que é o meu atual, porque eu tava indo fazer intercâmbio nos Estados Unidos, intercâmbio de férias, e fazer um curso de Três Tambores lá, com um brasileiro que tá morando lá. Então ele tem algumas técnicas novas, o João Leão. Diferentes. Isso. E aí, no dia que eu tava no aeroporto, no voo, indo pros Estados Unidos, os meus pais estavam em um leilão em Rio Verde, para adquirir o winning, mas a gente ainda não sabia que era o winning. Ele era um cavalo um dos mais cobiçados do leilão, porque ele já tinha ganhado algumas coisas. Inclusive, na semana do leilão, eu fui ao Aras experimentar alguns dos animais que estavam no leilão. Eu experimentei vários, menos o winning. E aí, quando eu tava embarcando, assistindo o leilão, eles falaram,
olha, o comprador, parabéns, Letícia. E eu falei, meu Deus do céu, esse cavalo nem montei. Seu pai nem tinha te falado, sua mãe. Nem tinha me falado. Mas só uma curiosidade, Letícia, assim, em relação ao nome. Porque, assim, os 2 winnings não foram vocês que deram o nome, né? Sim. Aí, o nome de cavalo, assim, winning é do mesmo aras, os 2 cavalos, não? Não, é diferente. Mas é um nome comum, como se fosse Ana. Mas aí, e aí não o tem sobrenome deles. tem isso, um sobrenome. O sobrenome deles é diferente. E é ligado aos pais, como se fosse a gente mesmo. O meu primeiro era Winning Ardock e esse é Winning Hobby. Ah, entendi. Que legal. Ô, Letícia, você tem alguma técnica ali, algum ritual que você faz antes de entrar na pista ali para se acalmar ou para se energizar, você com o animal, uma oração? Como é que funciona aí esse momento de adrenalina alta antes do início da prova? Então, sempre antes do início da prova, a gente precisa preparar o animal e aí a gente faz o aquecimento dele, né? Porque ele não pode entrar frio para correr, é um atleta. Se ele entrar frio, pode acabar lesionando ou algo do tipo. E enquanto eu estou aquecendo o animal, eu gosto de ficar em oração, porque acaba que a minha concentração enquanto eu tô falando com Deus, eu acho que é maior. E aí eu vou pensando o que eu preciso fazer na competição para que eu faça um tempo bom. Tipo, o que eu fiz na competição anterior e o que eu posso melhorar nessa. E aí eu fico em oração. Isso é um ritual meu. E o meu treinador, eu gosto sempre que ele monte antes no meu animal, antes de eu entrar na pista, para ele dar uma mexidinha. Nem que seja tipo assim, só mexi aqui pra ver como é que ele tá. Mas parece que eu me sinto mais confiante com ele montando e o meu animal sabendo que ele tá perto. Tipo assim, vai acontecer alguma coisa, ele tá aqui pra corrigir. E ele tá aqui pra me passar alguma coisa nova. O seu treinador tá sempre te acompanhando em todas Sim. as provas. O animal faz o aquecimento, você faz algum aquecimento ali, alongamento, é necessário ou é meio que... Então, eu gosto de aquecer, porque quando a gente aquece o animal, a gente aquece no trote, no galope, e acaba que o meu corpo vai acostumando com o animal. Entendi. Eu não faço nada no chão. Às vezes eu dou uma alongada, porque às vezes a calça tá um pouco mais apertada, só pra dar uma acostumada. Isso. E eu gosto de primeiro eu aquecer pra depois entregar pro treinador. Porque se só o treinador aquecer, parece aí que você eu tá tô fria. Isso, desse jeito. Entendi. Letícia, falando aqui da oração desse momento, assim, você acredita que existe uma troca entre você e o animal, assim, se a Letícia ela tá um pouco mais ansiosa, nervosa, triste, você acha que o animal sente isso? Ou então, assim, se às vezes o animal também, porque eu acredito que o animal também tem o temperamento dele ali, né? Às vezes ele tá um pouco mais arredio, mais estranho. Você acha que tem essa troca ali entre vocês? Sim, com certeza. Quando a gente tá dentro da pista, dá pra sentir na nossa perna o coração dele batendo. E parece que quando a gente tá com o coração mais acelerado, aí ele sente, na hora. O coração dele bate mais acelerado também. E quando eu tô mais tranquila, ele fica mais tranquilo. Mas eu, com o Winning em específico, eu gosto de ficar um pouco mais nervosa. Porque... ele responde melhor. Ele responde melhor quando ele tá um pouco mais agitado. Senão ele fica muito mole, ele, às vezes não entende que é uma competição. Tanto. Isso, desse jeito. Mas assim, acontece, às vezes, Letícia, assim, você vê que o animal não tá bem, você fala assim, eu não vou correr com o Winning hoje não, acho que tem uma outra opção ali. Acontece? Já aconteceu com você? Sim, acontece igual. Nós precisamos reparar no animal o tempo inteiro. Igual, eu chego mais cedo, isso. Se ele não tiver me dando a certeza de que ele está bem, eu não posso fazer com que ele entre na competição, porque às vezes pode ser um início de cólica, às vezes ele pode estar sentindo o pé ou algo do tipo, e aí ele não compete. Mas, igual, foi até engraçado você perguntar isso, porque ontem eu competi na categoria feminino de manhã,
E logo depois da categoria feminino, teve a categoria aberta. Deu um espaço de tempo pra ele descansar, mas parece que não foi tanto. E eu olhava pra ele, eu falava assim, meu Deus do céu, parece que esse cavalo tá cansado, parece que esse cavalo não vai render. E foi a melhor passada que ele deu na pista, foi o menor tempo que ele conseguiu dar. E eu falei, gente do céu, como é que ele fez isso? Porque nem eu entendi o que ele fez. Você não esperava. Mas eu conversei com ele, falei, Winning, nossa última passada de manhã. Então, dá o seu melhor, porque aí a gente não precisa passar de novo. E eu acho que ele entendeu. Uau, que legal. Letícia, mas tem algum segredo aí para fazer aquela virada perfeita no tambor? Tem uma estratégia, assim, o que você faz? Ou então, assim, um tique ali, às vezes, que a Letícia tem, fala, não, eu tenho que fazer assim, virar, olhar. Tem algum segredinho seu particular aí? Olha, o perfeito eu ainda não descobri. Tô tentando. Mas eu acho muito importante o treinamento. Durante a semana você treinar com o seu animal, porque você vai sentir ele e você vai saber como ele tá naquela semana pra competição. Porque se você só chegar e competir, acaba que você não cria uma ligação. E, infelizmente, eu estou sofrendo um pouco com isso, porque eu estava fazendo faculdade em Goiânia, então o meu animal estava em Goiânia. E aí, eu não trouxe ele de volta para Rio Verde, porque ele conseguiu se adaptar bem, o Winning. Ele conseguiu se adaptar bem com o jeito do treinador de Goiânia. Então, eu não quis tirar, para não mudar muita coisa, porque muda de treinador para treinador, vai mudando. Cada um tem uma linha de trabalho. Isso. E aí, eu tô sentindo um pouco porque a gente não tá conseguindo treinar. Então, na prova, é como se toda prova fosse algo novo para mim. Porque eu falo, gente, na prova passada ele fez isso, mas será que ele vai fazer de novo ou será que ele vai mudar alguma coisa? Mas você tá treinando em Rio Verde com outros animais? Isso, eu tenho outros animais em Rio Verde. E o treinador tá treinando um Winning lá em Goiânia. Isso. E tá tendo essa... Existe, assim, um percentual, porque, né, quando a gente fala assim, vocês são um conjunto, né? Existe um percentual ali para um time vitorioso, não sei se pode chamar assim, que fala, o cavalo é 50%, a Amazona é 50%. Tem, assim, alguma coisa nesse sentido? Tem um cavalo lá que é o melhor cavalo do mundo, mas às vezes tem uma Amazona, um cavaleiro que não tem tanta experiência, que não vai ter sucesso. Ou então tem uma Amazona que é bem experiente e um cavalo um pouco... tem alguma coisa assim? Sim, existe todos esses níveis que você falou, eles existem, porque tem cavalos que são muito bons, com pessoas que às vezes se fosse com outro animal não iria tão bem, e tem outros que são treinadores, eles são excelentes, que eles vão bem com qualquer tipo de animal, porque as técnicas que eles usam, tipo assim, eles conseguem fazer com que o animal vá bem, em qualquer situação. Então, tem esses cenários diferentes. Na maioria das vezes, quando o treinador é muito bom, não importa o cavalo que ele pegue, ele vai fazer acontecer. E na maioria das vezes, quando o cavalo é muito bom... Ele vai auxiliar o cavaleiro ali, a Amazona. Isso, mas não o treinador em específico. Ele vai auxiliar o amador ou o jovem, por exemplo. Porque quando o animal é muito bom, a pessoa não precisa fazer nada em cima que ele vai conseguir e vai ganhar. O comando, ele é maior nas pernas ou na rédea? Assim, o animal ele vai um pouco sozinho já dentro do treinamento? Como é que é essa questão ali na hora de fazer o circuito? Na hora que tá correndo, o cavalo, por mais que você tenha um contato na boca, você não consegue lidar muito bem na hora. Se ele não for muito bem treinado... nas pernas, as pernas mandam muito mais. O corpo manda muito. Às vezes você joga o corpo pra dentro, o cavalo vai guiando com o seu corpo. Se você só puxa, ele vai demorar horrores pra sentir e depois virar. Ele vai fazer uma curva mais aberta. Vai fazer uma curva mais aberta, porque ele não sente instantâneo. Até pelo estresse ali, pelo nível de energia que ele tá correndo potência. muito. Então, até ele frear, é diferente. Então, se você, às vezes, sentar na sela, é melhor do que você puxar. E aí, você acaba atrapalhando quando você puxa. Às vezes, com o corpo, você consegue uma melhor experiência com o animal do que puxando na boca dele. Mas dentro da sua experiência já aí de vários anos, assim, dentro dos erros que acontecem, você acha que tem, assim... Você tem uma noção ali, eu errei mais porque eu
virei mais o corpo, assim, tem algum quesito ali que ocasiona uma quantidade maior de erros, assim? Já Sim. percebeu alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Às vezes a gente pega mania, igual dirigindo. Às vezes a gente pega uma mania errada e essa mania pode custar caro, porque pra você perder essa mania é muito difícil. Às vezes inconsciente, né? Isso, e essa mania faz com que você acumule alguns erros. Igual, por exemplo, eu vou dar o exemplo dessa competição. Eu estava tendo um problema específico com o segundo tambor. Eu não estava conseguindo fazer com que o meu cavalo passasse. Sem derrubar, no caso. E aí, toda vez que chegava, às vezes a gente fica mais tensa. E quando fica mais tensa, o cavalo já entra. Tipo assim, já é pra virar aqui. E aí ele já vai fechando. Porque às vezes você mexe o corpo ali, você mexe as pernas sem nem perceber. Isso. E aí a ansiedade gera e vai só piorando, né? Desse jeito. Mas falando de treinador que você comentou aí anteriormente, eu acho muito interessante, porque fazendo assim, eu não conheço também tanto de futebol, não é meu esporte, né? Mas quando um time não tá tendo esse, ele não troca os jogadores, né? Ele vai trocar o técnico e às vezes um técnico novo ali, ele consegue fazer um belíssimo trabalho com o time que já existia, né? Sim. Eu acho que a gente ainda não falou sobre a corrida mais importante da sua vida, assim, aquela corrida que você lembra até hoje, que você guarda no coração, qual foi essa corrida? Foi Barretos, 2017. Foi a primeira vez que eu ganhei Barretos, o Internacional. Eu já tinha competido em Barretos em 2013, na categoria Mirim, e fiquei em segundo lugar. E aí, depois de 2013, só voltei a competir em 2017, lá, porque eu achava que não tinha animais aptos à altura pra competir. E aí, foi bem no ano que eu tava com uma égua muito boa, a Designer Buena. Foi com ela que eu ganhei 2017, 2018 e classifiquei em 2019. Esse ano, em específico, eu tinha 14 anos de idade, se eu não me engano. O primeiro dia de classificatória, lá em Barretos, é um pouco diferente. Lá começa na quinta-feira, a classificatória, e é até sábado, e no domingo é a final. E aí, no primeiro dia, eu derrubei, não consegui. No segundo dia, eu consegui classificar pra semifinal. E à noite a gente escorregou, mas mesmo escorregando na pista, nós conseguimos ir para a final. E na final, se eu não me engano, estávamos em terceiro ou quarto na colocação, antes de começar a final. E todo mundo desacreditado, porque era uma menina com uma égua que não era acostumada a correr rodeio, era uma égua acostumada a correr provas oficiais, muito totalmente boa diferente, em provas oficiais. Arena lotada. Arena lotada, barulho. Final de Barretos, imagina. Muito barulho, a égua tava estressada porque não tava acostumada com aquilo e acabaram que falaram assim, capaz que nem vai dar conta, não era a favorita. E aí, quando eu consegui fazer uma passada perfeita, limpa, dei um tempo muito bom, já assumi a liderança e dali não saí mais. E eu falei, meu Deus do céu, parece que a ficha não caía. Mas em Barretos também são 5 competidores na final ou são 10? São 10, são 10 competidoras. É Isso. E aí, parece que a ficha não caía. Assim que eu saí da arena com ela, já veio aquele tanto de gente pra fazer entrevista. E aí eu não sabia nem o que falar, porque eu não tava acostumada com aquilo. Eu ganhava, mas não rodeios grandes. Né? Isso. E foi essa prova que abriu o meu conhecimento para outras coisas e foi a partir dela que eu consegui patrocinadores e tudo mais e a gente tá junto até hoje. Fez você entender a dimensão do que é ali esse mundo e do que pode ser também. Isso mesmo. Ô Letícia, mas Barretos é uma prova aberta? Assim, eu não tenho muito conhecimento. Você não precisa classificar para ela, então qualquer pessoa pode chegar lá e participar da classificatória e chegar na final e ganhar. Isso mesmo. É uma prova aberta, é só você fazer a inscrição e você pode competir e tentar classificar. Porém, é uma prova muito acirrada, porque por ser uma prova aberta e o sonho de muitas, são muitas competidoras. Você tem noção de quantas pessoas? Quando foi a última vez que você foi lá? Ano passado eu fui correr, deu em média 250 inscrições, por exemplo. E isso é muita gente, muita menina correndo. E aí, 250 para tirar 10. Você só tira 10. Corre 250, os 10 melhores... Que vai pra final ali. Não, os 10 melhores vão pra semi. Da semi, quinta-feira, se eu não me engano, sai
5 competidoras. Na sexta, sai 3 competidoras. E no sábado, sai 2 competidoras, totalizando as 10 da competidoras final. Então, mas só pra gente ter uma noção, quantos competidores tinha aqui em Jataí? Aqui em Jataí, sim, na categoria feminino, tinha em média 35 competidoras. Uns 10% aí, pouquinho mais da... Isso. Mas, Letícia, você já pensou em desistir em algum momento ali, que você falou, não, isso aqui não é pra mim, dá trabalho demais, ou custa muito, assim, já teve aquele momento que você... E aí você falou, não, vou continuar. Não, desistir nunca. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, igual a gente tava com um número maior de animais e tava ficando um pouco mais puxado, porque eu não tava conseguindo ir em competição, e acaba que o animal, ele tem gastos. Todo mês ele vai ter gastos, então quanto em mais competições você for, mais vai ser a chance de você ganhar alguma coisa pra tentar cobrir esses gastos. Como eu não estava indo em competição, por conta da faculdade, que estou no ano final, acaba que os gastos estavam muito grandes. Então, eu tive que vender um pouco da minha tropa para conseguir equilibrar e ficar... ficar legal. Mas desistir nunca passou pela minha cabeça, porque é muito bom. Por mais que às vezes a gente erre à noite... Noite passada eu errei, tava muito estressada, tava nervosa, tava triste... Literalmente tava triste, mas semana que vem já vou voltar pra cá porque tem prova de novo no Rancho Silverado. Então, tipo assim, não é uma opção. É igual a vida, né? Assim, às vezes a gente tropeça ali, cai, levanta. Às vezes é pra cair, cai pra subir melhor mais ainda. Forte, né? Até eu ia te perguntar justamente sobre isso agora, assim. Como é que você se levanta depois de uma queda ali, de uma prova ruim, e aí levando pra vida como um todo, não só sobre cavalos, né? Sim, então, eu acho que quando você cai, você tem um combustível maior, porque você já tá ruim, não tem como piorar daquilo. Então, a única opção é melhorar, é treinar mais, é tentar melhorar o erro. Se você tá com algum erro, você tem que focar pra melhorar ele. E aí, se você não tem erro nenhum, acho que é impossível, né? Ninguém consegue um equilíbrio total. Então sempre vai ter alguma coisa pra você ir melhorando. E eu acho que isso que é o combustível pra gente continuar. Porque se você tiver em perfeito estado de equilíbrio, você não tem um porquê querer melhorar. E aí você acaba que desiste mesmo. É a famosa zona de conforto, né? Às vezes a pessoa tá na média e acha que tá bom, porque assim, eu acredito muito na questão de que precisa de muito trabalho. Assim, é difícil. O pessoal fala ali do Michael Phelps, ou dos grandes atletas que eles treinam todos os dias durante várias horas, às vezes para fazer uma prova de 16, 17 segundos. Né? Então tem toda uma preparação para correr ali 16, 17 segundos. E o que diferencia o campeão, às vezes, do último lugar ali é uma diferencinha mínima, né? Sim. Letícia, mas você é corredora de Três Tambores, você falou do rodeio ser um ambiente predominantemente machista, machista não, masculino, né, desculpa, mas que tem, querendo ou não, também talvez um pouco do machismo, e você está terminando agronomia agora, que também é um ambiente que ainda é predominantemente masculino. Eu falei para você que eu sou engenheiro agrônomo também. E o que você vê, assim, a força da mulher no agro, assim, essa representatividade que você leva, a importância disso, os desafios? Conta pra gente. Eu vejo como uma forma diferente de lidar com certas situações. Às vezes, é claro, porque as mulheres, eu acho que elas pensam um pouco mais e pensam melhor, então... Do que os homens? Isso. Mas concordo. Então eu vejo como uma forma diferente de lidar com situações que pode ser que ajude, né? Eu sei que o trabalho em equipe é muito importante. Cada um vai ter um jeito de pensar. Uma visão. Isso. E que se a gente tiver uma visão ampla do problema, às vezes vai conseguir melhor, né? Lidar com ele. Então, acho que é isso. Viu, Messias? Por isso é importante a gente ter a Raíssa aqui junto com a gente para tentar dar essa equilibrada, né? Que legal. Que legal essa visão sua, assim. É algo que acho que eu ainda não tinha pensado. Assim, a gente vê as diferenças, mas esse equilíbrio, né? Essas visões aí complementares.
Ô Letícia, mas tem uma frase aí que resume a sua jornada até hoje, ou que uma frase de efeito que você gosta aí, que você usa? Sim, tem sim. É uma frase que eu usei muitas vezes, que realmente é o que acontece. Que nós preparamos o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, por mais que a gente possa estar 100% preparado e pronto, com a mente tranquila, se não for para ser da vontade do Senhor e na hora dele, não vai ser. Então, a gente tem que entregar na mão de Deus e fazer com que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Se for para ser, vai ser. Às vezes não é a nossa hora porque é a hora do outro, então a gente tem que respeitar isso. Não dá para esperar, a gente precisa plantar, mas a colheita vem no tempo de Deus, né, mestre? Isso mesmo. É isso aí. Letícia, e quando você olha ali para trás, ali, aquela menina de 8 anos, o que você diria para ela assim hoje, lá olhando o medo, a angústia, talvez, né? Um animal enorme ali. Quanto pesa um cavalo? Desculpa, só na Uns média. 500 quilos, mais ou menos. O que você falaria para ela hoje ali, olhando para trás e com tudo que você está colhendo aí, que você plantou? Ah, olhando a Letícia de antigamente, nossa, passamos por muitas coisas. Às vezes, pessoas no meio do caminho que tenta puxar o tapete, mas que isso só faz com que a gente cresça mais um pouco e a gente vai acumulando experiências com isso. E eu acho que é uma Letícia que cresceu muito, não de altura, porque eu sou baixa, mas que eu precisei passar por tudo que eu passei para estar aqui agora. Que eu me tornei uma mulher mais forte com tudo que eu passei antigamente. E isso eu sei que eu vou passar por muitas coisas ainda, mas que onde eu estou hoje, eu já tenho consciência que eu estou melhor e que eu posso melhorar muito mais, com certeza. E que a Letícia de antigamente não sabia nada desse mundo de agora, era tudo muito novo. Então, a Letícia de hoje, tenho certeza que ainda vai viver muitas coisas, muitos sonhos e que vai ser maravilhoso. É que a gente está sempre em construção, né? Nós somos uma obra aí que ela não deveria acabar nunca, Isso. né? Assim, a gente sempre vai estar aprendendo, vai estar... E o que você falaria aí para as meninas que estão querendo começar, que estão vendo ali? A minha filha estava ali ontem vendo ela pulando e vibrando, né? Eu crio pôneis, não tenho... O que você falaria para essas crianças que têm essa paixão igual você teve lá no passado para iniciar? Dá um conselho, uma dica para elas? Para não desistir, porque não vai ser fácil no começo. Na verdade, nem depois vai ser fácil. Sempre vai ter alguma dificuldade. Mas essa dificuldade vai te fazer crescer. Você vai conseguir melhorar a cada dia se você não desistir hoje. Você sempre ir tentando. E confiar no seu treinador, escolher um treinador bom, porque tem diferença de treinador e competidor. Tem pessoas que às vezes são ótimos competidores, mas não conseguem repassar isso. Então, escolha bem o seu treinador, confie nele. Querendo ou não, ele tem mais experiência que você. E vai dar tudo certo. No final, sempre dá certo. Tente achar um animal que encaixe com você. Um animal que seja... não o melhor animal que está correndo hoje, mas um animal que encaixe com o seu jeito para que você possa crescer junto com ele. E eu acho que isso vai fazer total diferença. Uau, dicas valiosas, pessoal. Letícia, você quer dar um último recado aí para os nossos ouvintes, mandar um abraço, pode falar dos seus patrocinadores aí, fica à vontade. Eu quero agradecer todos os meus patrocinadores que estão comigo, Aventura Ram, Navarro, Western, Organati, agradecer todos os veterinários presentes, né, que cuidam do meu animal, Dr. Henrique, que é lá do Paraná, muito obrigada, agradecer meus pais, que sempre estão comigo, que me incentivam muito, financeiramente, psicologicamente, porque isso é muito importante. Agradecer toda a minha família que fica em oração e todo mundo que me segue, que me acompanha, que gosta de acompanhar a minha vida e que também fica torcendo por mim. Que legal. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. E para finalizar aqui, o nosso encerramento.
No rastro da poeira que ela levanta, fica mais do que a marca da velocidade. Fica o exemplo de coragem, foco e sensibilidade. Letícia não corre apenas por prêmios, corre por propósito. Não dribla só os tambores, dribla também os estereótipos, o cansaço, as dúvidas. Que sua trajetória continue inspirando meninas que querem montar e mulheres que precisam lembrar da força que têm. Obrigado, Letícia, que você continue sendo luz na arena e furacão no coração da plateia. Muito obrigada. Obrigado Amei. a você.